E aí, pessoal, aqui é Gagai e hoje nós vamos falar sobre Icons RPG de novo. Pra quem não sabe, o Icons RPG é um dos RPGs de super-heróis que eu acho mais interessantes, mais legais de se utilizar. E sinceramente tenho gostado cada vez mais dele em comparação a Mutantes Malfeitores. Inclusive vou fazer um vídeo falando sobre isso mais no futuro. Mas neste vídeo aqui nós vamos falar sobre as expansões do Icons RPG. Eu gostaria de lembrar a todos que eu tenho um servidor no Discord e que, inclusive, eu tenho o RPG do Icons lá para quem quiser fazer um download. Esse é exatamente que a gente está vendo. Então, se você quiser jogar o Icons e ver o Icons, eu tenho um livro disponível no meu servidor do Discord, que você pode entrar no link aqui na descrição do vídeo. Além disso, eu estou fazendo de volta o Brasil de Heróis. Para quem não sabe, é o meu cenário de super-heróis brasileiros, que já tem 4 anos de desenvolvimento. E esse ano nós vamos lançar um livro do Brasil de Heróis. Eu ainda estou decidindo se eu vou fazer com ícones, se eu vou fazer com mutantes malfeitores, basicamente algum sistema aberto. E os dois são abertos. Você pode criar seus próprios livros, produzir, publicar, que não tem problema. Mas vocês podem seguir isso vendo meus links e tal. Vamos agora falar sobre ícones. Para começar, este é o livro base do ícones. Livro base de super-heróis, muito bom. Inclusive, a versão brasileira é melhor do que a estrangeira, o que é muito legal. Mas esse é o livro fundamental para você entender o RPG. Esse é o base dele. Só para vocês compararem, aqui está a versão em inglês. E reparem que a arrumação dela é levemente piorzinha, o layout é menos trabalhado do que o português. Nossos RPGs são muito bem feitos. O trabalho brasileiro é muito bem feito. A gente tinha que valorizar o nosso trabalho, né? Mas, para além dos livros básicos que nós podemos ver, o inglês, o em português, ícones tem muitas expansões bem interessantes. Eu queria começar com as expansões mais antigas de ícones, elas são da versão da primeira edição, o que é muito interessante. Não há tanta diferença entre a primeira edição e a segunda edição de ícones, então você pode usar os materiais da primeira e da segunda edição quase sem precisar adaptar. As diferenças estão em algumas pontuações, alguns usos de poderes, algumas regras. A primeira edição era um pouquinho mais mecânica, a segunda edição caminhou mais para o lado de fate, com os aspectos e ser mais narrativo, mas ambas são muito próximas. Essa primeira edição aqui tem o Villanomicon, que ele traz algumas regras novas, que são algumas regras aqui de dano, de valores expansivos. E isso é muito interessante, ok? Uma coisa muito importante, como eu falei, tem coisas que tem nas edições antigas e não tem na nova, que você pode utilizar sem problemas, inclusive se você gosta de algo mais mecânico do que algo mais narrativo. O ponto do Villanomicon é ser um livro de vilões, então você tem aqui vários vilões. E uma coisa engraçada do Ícones antigo, que ele usava essa barrinha para determinar os níveis, ele era muito confuso, então eles pararam de fazer isso. Uma coisa legal do Ícones da primeira edição é que se dividia entre qualidades, coisas positivas, e desafios, que são coisas negativas. Agora tudo é qualidade, tudo é de escritores, eu sinceramente não gosto. Eu gostava quando se deixava bem claro as diferenças. Mesmo que uma coisa positiva pode ser negativa em certas situações, eu acho interessante você pensar o seu personagem dessa forma, com qualidades e desafios. Ainda falando sobre o Ícones antigos, nós temos o Team Up, que é o compêndio, é basicamente o livro do mestre, por assim dizer, do Ícones primeira edição. E o mais interessante, muitas regras que estão aqui no Team Up, elas aparecem nas expansões da segunda edição e muitas ainda não foram adaptadas. Uma coisa que eu acho engraçada e interessante dos materiais da segunda edição, que nós vamos ver, é que os materiais da segunda edição eles focam muito na construção de mundo, no aspecto mais narrativo, de como você pode desenvolver isso nas suas campanhas. Enquanto que o Ícones antigo, ele tinha muito mais um aspecto diretista de como funcionam as regras e tal. Então eu sinto um pouco de falta disso. Quase todas as regras, quase todas as coisas que nós encontramos aqui no Team Up, nós vemos aplicadas já nos mais novos, mas de qualquer forma é sempre interessante observar. Vamos agora para os materiais de fato da edição nova, da segunda edição, e um dos mais legais é esse Origens. Origens é uma expansão que mostra diversos arquétipos pré-prontos de personagens, utilizando a regra optativa de construção por pontos, que é para mim uma regra muito boa em Ícones. A construção de personagem básica do Ícones é por meio de rolagem aleatória, que muita gente não gosta. Mas existe a outra regra, que é a criação por pontos, que ela é apresentada aqui no Origens de maneira mais expansiva, e que, essencialmente, é super simples. Eu acho que deveria ter desde o começo, de maneira bem explícita no livro principal. A criação por pontos, nós vemos que para cada ponto de atributo, custa 1 ponto de personagem.
Cada especialidade, cada nível de especialidade custa 1 ponto, e cada nível de poder custa 1 ponto, sendo que extras custam o nível do poder em pontos. Então, se você tem aqui um nível incrível no poder, 7, e aí você quer ter um extra de algum outro poder que você pode utilizar, como vamos supor que você tem um raio de luz, e aí você quer ter um corpo de luz, e aí você bota um poder alternativo como corpo de luz, ele também vai custar 7. Essa regra diz que heróis normais, heróis de poder elevado, normais, eles têm 45 pontos, e todos os arquétipos desse livro eles são construídos com 45 pontos. Então, essa regra é muito boa para quem quer criar personagens de forma customizada e não de forma aleatória. E ela é fundamental para isso, porque no ícones normal, o que é indicado principalmente é a construção de personagens mediante rolagem aleatória. Falando um pouco do Origins, eu acho esse livro extremamente divertido, porque ele tem todas as origens, tem vários arquétipos, dos principais tipos de personagem, tem uma descrição de como esse arquétipo funciona, como ele realmente acontece nos quadrinhos, e além disso, tem as variações, que na verdade são vários subarquétipos, como por exemplo, o Battlesuit, que é o traje de batalha, que é o Homem de Ferro, mas aqui você tem o traje de batalha baseado em campo de força, o traje de batalha baseado principalmente na parte de construção de novos equipamentos, o traje de batalha mágico, que é o Dr. Doom, que é o Doutor Destino, o Batalha Mecha, aqui é o traje Mecha, o traje furtivo. Então você tem todos os outros. Aí você tem o Construto, que você tem a versão Android, Elemental, Gigante, Golem, Robô. Aí você tem o Combatente do Crime, que tem o Duplicador, o Gimmick. Você tem o Controlador de Energia. Aí você tem, por exemplo, o Absorçor, o que é focado especialmente em lançar raios, o que muda, o que tem a forma de energia, o que controla dispositivos. Aí você tem aqui o engenhoqueiro. Aí você tem o engenhoqueiro que, na verdade, ao invés de criar vários engenhocas, é só um arsenal focado em armas. Aqui é o artífice, que é mais baseado em coisas místicas e mágicas. Em resumo, você tem aqui regras maravilhosas para construção de personagem e vários personagens pré-prontos, muito bem feitos e muito interessantes. Eu adoro esse livro. Eu acho ele uma das melhores expansões de ícones. Além disso, o livro tem várias regras legais, como aqui a construção de personagens por números. Aí tem uma descrição, tem uma outra forma de construção de personagem, que é você modelar o seu personagem sem pensar em pontos, apenas imaginar ele e construir como você imagina. E aí tem todo um guia de como você fazer isso aqui. Tem rolagens aleatórias de valores, idade, para você criar completamente seu personagem do zero e o que ele faz. É muito legal. Tem regras extras para especialidades, que é muito solto assim no ícones, as regras de especialidades no livro base. E tem as regras de talentos, que são os NECs, que são muito fundamentais. Eu acho que deveria estar no livro base, que são basicamente coisas que você paga um pontinho e você dá mais 2 em uma especialização, mais 2 em uma função específica. É muito, muito bom o NECs. É uma coisa assim necessitada. Eu acho muito necessário para você poder customizar melhor seus personagens. Este é provavelmente o livro que eu mais gosto de expansão do ícones. Inclusive mais do que outros que a gente vai falar agora, que alguns poderiam dizer que são melhores, mas eu acho que Origens é o livro fundamental para você casar com o base, com o livro central, o core. Além do Origens, talvez o livro mais famoso de expansão do ícones é o Great Power, Grande Poder, que é um grande livro de listagem de poderes. Por incrível que pareça, apesar dele ser muito importante e ser muito útil, porque ele tem centenas de poderes bem explicados e tal, eu ainda prefiro Origens, porque eu já acredito que os poderes básicos que estão no livro são suficientes. Isso aqui é mais uma descrição especificada de cada poder para dar ideias e tal, que são legais, são boas, mas em termos de regras, você já pode utilizar os poderes do livro base, como eles estão, e de forma aplicável nas suas mesas. Contudo, eu acredito que esse é o livro mais conhecido e mais importante para quem quer realmente expandir a sua mesa e quem já não tem experiência assim, com jogos de super-heróis e tal, é muito útil ter um livro de poderes. Diferente de Mutantes e Malfeitores, que os poderes são muito difíceis de criar, em ícones é muito fácil. Porém, um livro como esse aqui auxilia bastante em como fazer. Inclusive, esse livro ia sair em português, mas, se não me engano, era quem que estava desenvolvendo esse? Era a Redbox. Era uma das empresas que desistiu de fazer a tradução e impressão dele, porque ia ficar muito caro e tal.
É uma pena. Inclusive, eu tô pensando em criar material pro Ícones e fazer minhas versões de Ícones aqui no Brasil. Então, porque pra quem não sabe, Ícones é um RPG aberto. O Steven Kenson, que é o criador do Mutantes Malfeitores do Ícones, é o mesmo criador. Ele deixou o sistema aberto pra quem quiser usar e publicar. Inclusive fazer suas próprias versões. Eu tô pensando em fazer uma versão de Ícones ou Mutantes Malfeitores simplificados para produzir aqui no Brasil. Essa versão de Great Power ela é utilizável tanto com a primeira quanto com a segunda edição de Ícones e é outra expansão fantástica para o sistema. Vamos falar agora da maior expansão, de fato, nas regras, que é o A to Z, que foram várias revistas que ele lançou ao longo do ano e que tem regras para muitas coisas específicas. Eu não vou falar de detalhes desse livro, que ele basicamente é muito bom, ele tem muitas coisas boas para customizar a sua campanha. Eu não acho ele tão importante quanto o Origins, mas ele também é muito bom. Porque o Origins ele tem mais uns detalhes e tal, como por exemplo o Nex. Aqui ele adiciona o Nex e no Origins ele expande mais a ideia dos Nex, dos talentos. Se eu for botar assim, pontos chaves desse livro, eu vou falar do Battles, vamos lá. Essa parte aqui fala de como fazer combates em alta escala, exércitos contra exércitos. Cosmic, isso é muito importante. Aqui fala em escalas cósmicas em ícones, que é o nível vasto, cósmico e divino, 12, 15 e 20. São níveis muito importantes, só que se você quiser jogar a campanha de nível cósmico, planetário e tal, esse é interessante. Environments, que é ambientes, tem algumas regras legais para você batalhas no céu, batalha nas águas, que é interessante. Em Fear, você tem algumas regras para loucura. Então, se você quiser jogar um RPG tipo Chamado de Cthulhu, ou Exoterroristas, ou Ordem Paranormal, tá aí para as regras específicas. Aqui, Headquarters, que é Quartéis Generais, fala sobre regras para construir os quartéis dos heróis, que é interessante, tinha nas regras antigas do Ícones primeira edição, ele colocou aí. Então, é legalzinho. Interação tem regras específicas para batalhas sociais, que é sempre muito bom. É útil você adicionar essas regras na sua campanha. Aqui tem as regras de Nex, que é um pouco mais expandida em Origens. É muito boa, Nex. Aqui tem umas regras legais de magia. Então, se você quiser expandir mais de magia, adepto, novato, mestre, nos seus RPGs, tem aqui Escola Divina, Infernal, Natureza. É interessante caso você especialmente for jogar algo medieval ou vou jogar tipo um Doutor Estranho da vida. Esse N, ele tenta mostrar regras para ícones para você não jogar com dados, usar apenas narração, que é muito legal. E tem algumas regras para dano narrativo, que são muito boas, algumas regras alternativas para danos que são muito boas. Uma das melhores regras de dano, que ele pega muito de Fate, tem aqui consequências, quem conhece Fate, você tem aqui menor, moderado, maior, massivo, tem recobrar, então tem umas regras alternativas de dano que são muito boas. Regras aqui para patch, sempre legal. Aqui ele tenta expandir um pouco sobre qualidades, que eu não gosto, eu acho que deveria ter um pouco mais de detalhes. Eu particularmente não gosto muito desse aspecto tão narrativista. E variantes é, pra mim, a parte mais importante desse livro inteiro, que bota regras variantes de ícones, como deixar de usar certos atributos como proeza, atenção, vontade. Essa regra aqui que são danos variantes, que são muito importantes. Eu acho que, inclusive, tem formas legais de você mudar a maneira de dano em ícones. E aqui, dados variantes. Então, e essa aqui é uma das melhores, que eu acho mais divertidas, que é as qualidades livres. Então, estes são os pontos altos desse livro, que expande nas regras de ícones. Agora, falando do último livro de expansão do ícones, de regras e tal, você tem o Menagerie, que eu não sei como é que seria uma tradução em português, seria galera, seria uma coisa assim, seria multidão, que é um livro de regras para animais. Então ele foca principalmente em novas regras para usar poderes de animais, formas de animais, características de animais, e também é um bestiário de animais. Tem aqui umas regras para tamanho de animais, de +3 a -3. Poderes ligados a animais, aflição, aquático, partes extras de corpo, voos, sentidos. E um enorme bestiário aqui, de animais. Plou, plou, plou. Tem um bestiário com animais também, com aqui poderes de animais, aí você tem aflição, blá blá blá. E aí você tem dinossauros, animais também fantásticos, animais reais, animais pré-históricos, animais reais, animais fantásticos. Aqui, por exemplo, temos Fênix, a Fênix, o Roca, os Sátiros, Sombras, Esfinges, Ave Trovão, e por aí vai. Em resumo, esse pra mim é o livro mais desnecessário de ícones. Tem poucas regras novas, é só um bestiário de animais.
Sinceramente, se você tem um livro que você não faça questão de ter, é esse aqui. E agora, indo para as últimas expansões, que não são expansões de regras, mas expansões de personagens, tem aqui os Adversários, que são um livro de vários vilões que você pode colocar na sua campanha. E para mim, o mais interessante desses livros é você ver como o autor ele escreve os personagens, ele escreve os vilões, ele escreve a utilização dos poderes. Por que eu falo isso? Muita gente tem uma abordagem muito mecanicista no Ícones, e ele é um RPG muito aberto para descrição, que é inclusive uma das grandes críticas que eu tenho para Mutantes e Malfeitores. Eu vou fazer um livro específico falando sobre isso, mas Mutantes e Malfeitores ele é muito mecânico, chega a ser difícil você entender como é os personagens. E especialmente a partir deste livro, que foi o Adversários e depois foi no Rogues, são os dois livros de vilões que ele fez, o autor, o Kenston, o Stephen Kenston, ele começou a ter uma abordagem descritivista dos poderes. Veja aqui, o poder desse catalista é uma forma material. Ele faz um parágrafo descrevendo o poder e ele descreve as partes mecânicas do poder. Controle da matéria. Ele faz todo aqui um parágrafo descrevendo e também descreve aqui o que o poder faz. Nível supremo de controle material, que permite telecinese e transmutação com o controle catalítico, sufocar, explosão e o extravisual para transmutação. Então, nós vemos aqui um aspecto descritivista. Por exemplo, poder, leitura de cicatriz. A cicatriz ela consegue ter poderes telepáticos ligados à leitura de cicatriz, que ela pode ver as impressões e traumas na psique da pessoa. Isso funciona como uma telepatia grande de nível 6 e não sei o que. Então, é um aspecto muito legal e, sinceramente, é muito divertido ler esse livro. Muito, muito divertido ler esse livro, porque você vai vendo os poderes, você vai tendo uma noção diferente de como desenvolver e como descrever personagens heróicos. E essa visão descritivista é bem diferente de como muita gente vê o Ícones como um sistema mecanicista. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Isso aqui é de outros livros, feitos por fãs. Veja, é extremamente, extremamente mecanicista. Tá aqui só os poderes e é difícil. Ao invés de ser uma descrição direta de como o personagem funciona, aqui com vários vilões da Marvel. E aqui nós temos um que é mesmo feito por fãs e tal. Você vê, é uma descrição muito mecanicista. Tá aqui só os poderes, tá aqui só o treco, e não tem a parte mais paragrafada, descritivista. Então, é uma forma diferente de descrever personagens. É uma parte assim mais literária, mais narrativa. Você vê assim, a aura da loucura, magia, a mágica não sei o quê, e descreve bem, você vai lendo e parece estar lendo um livro. Parece estar lendo assim, uma coisa bem interessante. Em comparação disso aqui, que são apenas dados puros, crus, jogados na sua cara. Obviamente isso aí é uma questão de gosto, não tem nenhum problema com as duas formas. Eu só acho interessante como leitura ver essa parte mais descritivista. E é isso, galera. Qual expansão você mais gostou? Se você tem alguma regra que você acha que gostaria que eu falasse mais longamente, explicasse melhor, eu posso falar parte a parte dos outros livros, tem muita coisa para se falar. Eu também pretendo produzir do Ícones, pretendo produzir coisa de Ícones, e Mutantes e Malfeitores, eu pretendo desenvolver um RPG, seja com base no Ícones ou em MM, pro Brasil de Heróis. Então não esqueça de entrar no meu servidor, de seguir meus links para ver isso. E lembrando, o Ícones, o livro principal, está em português no meu servidor. Vocês podem entrar lá e pegar. Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Falou!